Olá a todos, meu nome é Vitória Araújo Martins, sou estudante de Biologia da Universidade de Brasília e também sou graduada em Biotecnologia pela minha instituição. E hoje vou apresentar para vocês o projeto denominado Impressão 3D de Análogos de Carne baseados em concentrado proteico de amêndoa de castanha de caju. Como sabemos, hoje existe uma demanda global crescente por alternativas sustentáveis à proteína animal e nosso projeto une essa tentativa à valorização da biodiversidade brasileira e à economia circular, utilizando o concentrado proteico de amêndoa de castanha de caju, que é um coproduto industrial de alto valor nutricional. Para mimetizar a textura complexa do corte tradicional de carne, nós decidimos aliar esses ingredientes a uma tecnologia de fabricação avançada, que é a impressão 3D de alimentos. Como objetivo principal, nós podemos dizer que é justamente a produção dessa tinta alimentar para impressão 3D, utilizando esse concentrado proteico de amêndoa de castanha de caju e outros coprodutos do caju, para mimetizar essa textura e essa estrutura de um bife vegetal. Para a gente conseguir esse resultado, nossa metodologia ela se inicia por meio da homogeneização de fase sólida, como isolado proteico, derivados do caju, e também de espessantes e fases líquidas, contendo água e óleos. Nós testamos mais ou menos 13 variações para formular de forma com que a extrusabilidade e a fidelidade elas ficassem de forma mais ideal. Como a gente consegue ver aqui na imagem que tem nos objetivos, a gente fez esse projeto no Tinkercad com uma geometria complexa que imita ali mais ou menos uma bisteca. E para a gente fazer a impressão, a configuração foi de uma resolução de 0,8 milímetros, com 80% de preenchimento da estrutura. Além disso, as formulações mais viáveis elas foram avaliadas no texturômetro para ver as questões da resistência mecânica e outras propriedades reológicas. Aí na parte de resultados a gente consegue observar que a impressão 3D ela obteve um resultado satisfatório, como a gente consegue também ver na imagem que está nos objetivos, mantendo as camadas e também com uma boa extrusão durante o processo de impressão. Na análise mecânica feita no texturômetro, o compósito feito com resíduo de caju, que foi a formulação 8, apresentou a maior resistência mecânica estável, suportando uma carga mais ou menos de 4,4 gramas. E nas composições seguintes, nós substituímos resíduo de caju por coproduto e por torta de caju e observamos um comportamento de amaciamento mecânico ao longo dos ciclos que foram realizados no texturômetro, o que sugere uma acomodação estrutural das redes de fibras e das gomas. Dentre essas novas amostras que foram feitas com o coproduto e com a torta, a formulação 13 foi a que obteve o maior destaque, porque ela alcançou a maior rigidez inicial e a maior tenacidade média, com aproximadamente 77 gramas por milímetro, e essa sinergia entre fibra de caju e os hidrocolóides nessa formulação confere exatamente a resistência mecânica que é necessária para que durante a impressão a estrutura não sofra o colapso ali durante o processo de sobreposição das camadas. Dessa maneira, a gente consegue concluir que o uso do coproduto de caju e também da torta de caju, associado à manufatura que é a impressão 3D, não é apenas uma técnica viável, mas ela também é uma estratégia sustentável e inovadora para a produção de alimentos personalizados e análogos de carne estruturados. Gostaria de agradecer à Universidade de Brasília e à Embrapa, Recursos Genéticos e Biotecnologia, e ao CNPq pelo apoio. Estou à disposição para dúvidas. Obrigada.